TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Hoje no TV Segue nós estamos novamente com Bianca Vilela, que é fisiologista do exercício. Tudo bem, Bianca? Tudo ótimo, obrigada. Bianca, a respeito de ginástica laboral, o que é ginástica laboral e como ela faz parte de um programa ergonômico? Certo, exatamente. A ginástica laboral ela está dentro de um programa ergonômico. Como nós já citamos nos programas anteriores, existem outros elementos anteriores à ginástica laboral, para que a gente tenha realmente um trabalho efetivo. Tá? A ginástica laboral, então, ela faz parte deste grande universo que é a ergonomia. O que é a ginástica laboral? Na verdade, é um grupo de exercícios específicos para cada operação que vão compensar e relaxar as musculaturas mais necessitadas, tá? Então, um trabalho de computador, por exemplo, eu preciso demais fortalecer e alongar as musculaturas, né, que realizam os movimentos repetitivos. Em outros trabalhos de esteira, por exemplo, também. Então, tem o reforço abdominal e de lombar. O que acontece? Adianta eu só alongar? Não. Adianta eu só fortalecer? De jeito nenhum. É uma mistura perfeita. O alongamento e o fortalecimento. Então, esse grande universo da ginástica laboral nada mais é do que um grupinho de exercícios específicos que duram aí mais ou menos de 10 a 15 minutos por sessão e no mínimo 2 vezes por semana, Raul. Tem clientes que falam, vamos fazer uma vez por semana só? Não, uma vez por semana é muito pouco, o estímulo é muito pequeno. Então, a partir de 2 vezes por semana, são esses grupinhos de exercícios que vão fazer parte do dia a dia do colaborador. E o colaborador nesse dia a dia, quanto tempo ele gasta? Porque você falou 2 vezes por semana no mínimo. No mínimo, de 10 a 15 minutos por sessão. Então, por dia que ele fizer a ginástica laboral, 15 minutos, 10 minutos, não mais do que 15, para não impactar na produtividade. Mas já é suficiente? Já é suficiente, claro. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. No mínimo, né, Raul? Eu gosto de 3 para cima, mas no mínimo 2. Mas quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. O ideal 5 vezes por semana, com certeza. No mínimo 2, mínimo. Interessante. Né? Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Bianca, voltando a falar da ginástica laboral, quais são os tipos que existem de ginástica laboral? Existem 3 tipos mais comuns, tá? Preparatória, compensatória e de relaxamento. E quer dizer, preparatória, porque você tinha falado falou no bloco anterior, que são 15 minutos. Sim. A preparatória é... O que muda é em que momento do dia essa ginástica vai chegar para o colaborador. O que muda é, ele vai fazer no começo, ele vai fazer no meio do turno, ele vai fazer no final do turno, no final do expediente, é exatamente isso que muda. Qual o horário que essa ginástica, que esse exercício, que esse estímulo vai aparecer naquele dia a dia do colaborador. Não, mas você tinha falado que são 15 minutos por dia. Sim, por dia, que podem ser feitos no início, no meio do turno ou no final do expediente. Então ele vai fazer quando ele entra, às 6 da manhã, por exemplo. Uma ginástica diferente do que seria no meio do dia ou no final do dia. Exatamente, o que muda, na verdade o estímulo, né, que é totalmente diferente, uma atividade relaxante de uma atividade inicial. Né? Então, qual o período que esse exercício vai estar no dia de trabalho do funcionário? E qual a importância para as empresas dessa ginástica? Nossa, muito! Primeiro, que o colaborador ele vai se sentir muito mais motivado. Quem não gosta de fazer um exercício físico e ficar muito melhor? Imagine só uma pessoa que está em frente ao computador por um período, é claro que ele almoça, então são 4 horas antes do almoço e 4 horas após o almoço. Ele vai ficar numa posição sentado, Raul, 4 horas. O que vai acontecer com esse colaborador? É natural, a própria gravidade faz isso. Ele vai arqueando as costas.
Por isso que existem tantas dores. Quantas pessoas sentem dores nas costas, sentem dores no corpo? Eu vou te dizer, 80% das pessoas convivem com dor. E isso é muito ruim. Imagina o benefício da melhora de postura para um colaborador. Para a empresa, é claro, vai refletir em produtividade. Esse funcionário vai ficar menos ausente, vai ir menos ao médico, ao fisioterapeuta, e ele mesmo se sentirá muito melhor. Tá, mas só para entender, você tinha falado 15 minutos, Sim. Depende se vai ser de manhã, na hora do almoço, no final do dia, e você falou que quanto mais, melhor. Sim, quanto mais melhor. Teria sentido eu falar de uma empresa ter 3 vezes por dia? Esse é o quarto tipo. Esse é o quarto tipo. Esse é o quarto tipo, que as empresas acabam não optando tanto, porque os gestores acham que isso iria impactar muito em perda de tempo. Eu discordo plenamente, mas é um tipo muito adequado de se fazer. No Brasil, infelizmente, as pessoas não têm tanta cultura da ginástica de pausa, mas ideal seria, antes de entrar no turno, para uma forma de aquecimento. No meio do turno, uma ginástica compensatória para quebrar a rotina. E no final do turno, como um estímulo de relaxamento, para que no dia seguinte ele esteja muito melhor. Geralmente as empresas escolhem um desses momentos. Então, eu tenho um estresse muito grande, uma fadiga muscular, vamos fazer no final do turno? Ok. Ou então, não, eu preciso de muita atenção do pessoal já no início do turno. A gente faz uma atividade motivacional começando o expediente. Ou então, as pessoas no meio do turno ficam muito cansadas, eu preciso de um reestímulo, então a gente faz no meio do turno. Tudo depende da operação, que tipo de atividade aqueles colaboradores executam. É um trabalho muito bem estudado. Obrigado, Bianca. Obrigada, Raul. TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Até o próximo programa.